Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Nós trazemos hoje, sem muita delonga hoje, porque o assunto é muito bom. Vocês sabem que recentemente nós fizemos a migração de uma comunidade que a gente tinha no Orkut, falando sobre mundos, possibilidade de mundos intraterrenos, possibilidade de vida embaixo da terra, não de terra oca, coisas nesse sentido, né? Mas de vida embaixo da terra, possibilidade de se viver em cavernas, embaixo dos mares, pressão atmosférica e coisas assim. E eu transferi essa comunidade, porque o Orkut terminou dia 30 agora de setembro, transferi para o Facebook e foi um sucesso. Tinha 100 e poucos associados no Orkut e até agora nós já estamos em 10 dias, 2 semanas, eu acho, não completou ainda no Facebook, nós já estamos com 1.100 associados. As pessoas têm gostado muito, porque apesar do nome e do tema, é uma comunidade séria, onde a gente mostra muito sobre o conhecimento do nosso planeta, sobre geociência, sobre física, sobre todas essas possibilidades de saber se é possível ou não. E para a gente discutir esse tema, por falar nisso, já que eu comecei, né, eu vou falar, vocês procurem no Facebook Intraterrestres, esta comunidade. Quem tiver interesse e quiser conversar seriamente sobre isso, trocar ideias com o pessoal sério, pode entrar. A comunidade é moderada, precisa todo mundo passar pelo meu crivo, isso para manter a seriedade dela, então em 24 horas, menos do que isso, você já está aprovado, ok? E hoje eu trago o meu querido amigo Paulo Araújo Duarte, que já esteve aqui, acho que é a 10ª vez que ele vem, e sempre que eu tenho um tema científico eu trago, porque além dele ser gabaritadíssimo, né, é amigo, e eu sei que ele tem profundo conhecimento do que nós vamos conversar, e a opinião dele vai ajudar todos nós a termos o discernimento que precisamos ter nesse tipo de assuntos, que eles são assuntos delicados. A gente mexer em coisas, conjecturas, desconhecido, e como eu repito sempre, para a gente ter uma conjectura, a gente tem que ter essa conjectura embasada em alguma coisa. E essa coisa todo mundo chama e aceita como ciência. A ciência é a base de qualquer matéria, de qualquer discussão. Ciência, a base, aquela coisa que a gente põe para sustentar o que vem em cima. O que vem depois é outra história, mas precisamos ter a base. Então, o professor Paulo Araújo Duarte é um cientista e está aqui conosco para trocarmos ideias. Você está bom, Paulo? Tudo bem, Grego. Prazer em tê-lo aqui novamente, né? Prazer meu também de estar aqui novamente, né? Cumprimento também a todos aí que são os fãs do seu programa. Já são 9 anos, né? Meus parabéns também pelos 9 anos de programa, né? A seleção que você faz dos temas, a participação, né, de seus convidados sempre muito bem escolhidos, a participação do Jorge Ouro, que tem sempre estado aqui com você, né, com muita sabedoria, com muita propriedade. Então, os meus cumprimentos para o seu programa e eu fico à disposição aí para nós conversarmos. Sem dúvida. Essa aqui você vai vir outras vezes, porque o seu conhecimento sempre para nós acrescenta muito. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o nosso planeta. Primeira coisa, né? Uhum. Se fala, nós nos conhecemos tantos anos, né? Mais de 20 anos, e a gente começou através de interesse comum, que naquela época você estava lá como supervisor do planetário lá de Santa Catarina, né? Uhum. E eu era ufólogo, eu já estava migrando aqui para Santa Catarina, eu comecei aqui com ufologia, foi um alvoroço na cidade, os meios de comunicação vieram me procurar, a mídia, e aí nós nos conhecemos, fazíamos as reuniões, as saudosas reuniões na UFSC, né? Isso. Com o pessoal lá graduado, então era muito bom. E a gente começou a conversar sobre vida fora da Terra, né? A possibilidade. Uhum. E eu sei que você, como um cientista, e isso que me agradou desde o começo, é bom porque você sempre segurava a rédea do pessoal, né? O pessoal queria voar, você segurava aqui, né? Disparar. Foi por essa razão que eu levei essa discussão lá para a universidade, porque a universidade é um meio científico, né? Sim, é o campo claro. da ciência. E foi mais assim uma espécie de uma provocação, porque eu sei que eu tive colegas lá da universidade que torceram o nariz para essa minha iniciativa. Sempre. Quer dizer, você trazer discussão extraterrestre, ufologia, para dentro de um mundo da ciência... Acadêmico, né? Acadêmico.
não é? Meio fechado um pouco nos seus laboratórios, nos seus conceitos, nas suas ideias. E a ufologia não tem sustentação, como acabei de dizer, não tem né? sustentação, Científica, exatamente. né? Houve até quem tivesse me evitado lá no planetário. Eu acredito, isso é muito comum. Porque não queria conversar comigo, porque eu estava levando ufologia e essas discussões sem base científica para dentro da universidade. Mas aí é que está a questão importante do mundo da ciência e da academia. A ciência precisa, ela não pode ser fechada. Né? Ela não pode ser o mundo da fé, por exemplo. Porque na fé você acredita Crença e ciência é como água e óleo, né? Não se mistura. Podem se misturar, mas desde que caminhem juntos. Caminhar juntas. Caminhar juntos. E aí eu concordo. Não há necessidade de uma fusão das duas coisas, mas caminharem juntos, trocando ideias. Né? Em determinados momentos pode até haver uma certa interface das duas coisas e tal, mas que caminhem juntas, não é? Se respeitando. Esse é que é o mais importante. Principal. Então, lá dentro da universidade, se eu não me engano, isso aí foi em 98, foram 10 encontros que nós fizemos lá na universidade, e todos eles assim com um auditório cheio. Quer dizer, o público vem. Sempre, que maravilha que era, né? Exato, mas eu sempre procurava ter aquela postura de nunca afirmar, não, isso aqui é extraterrestre. Não. Se nós não sabemos, então o fenômeno está ali. Agora merece ser investigado. E eu acho que a ciência precisa estar aberta para a discussão, para novas ideias. Porque no momento em que o cientista se fechar no seu laboratório e achar que ele detém a verdade, ele entra no campo da fé. Exatamente. Aí já não é mais ciência, aí já é fé. Com a viseira, né, fechada. Exatamente. Então, toda ciência precisa estar aberta. Não é? É o campo do conhecimento humano que precisa estar aberto para novas ideias, para novos acontecimentos, para novas discussões. Então, foi esse o objetivo dos nossos encontros lá na universidade. E foi maravilhoso, saudoso, se você perguntar, todo mundo sente saudade desse tempo, né? Bom, o tema que eu mandei a mala direta para vocês devem ter visto, até o nome vocês podem ter achado esquisito, né? Endo e exociências, né? Então nós vamos falar sobre os dois aspectos. Primeiro quero perguntar para o professor Paulo Araújo, há muito tempo você é um astrônomo, estuda as possibilidades. Eu quero fazer uma pergunta primeiro seguinte, todo o material, tudo que existe no universo é similar ao que existe na Terra? Todos os componentes do universo, todos esses astros, cometas, planetas e essas coisas todas que a gente sabe, estrelas, são constituídas da mesma matéria física? Pelo que se conhece. Pelo que se conhece até agora, sim. Por exemplo, um elemento muito abundante por todo o universo é o hidrogênio. É o gás mais abundante por todo o universo. Né? Inclusive até aquela sonda foi a Pioneer, se eu não me engano, lançada em 72. A Voyager. A Voyager foram duas. Mas houve Pioneer, uma Pioneer também, foi por essa época, da década de 70. Aquela que já saiu do Sistema Solar. As duas, Voyager também e a Pioneer. A Pioneer levou um disco, uma placa também, feita inclusive pelo Carl Sagan, o astrônomo, o Carl Sagan, que já faleceu, né? E nessa placa havia várias informações da origem daquela nave, uma prova de que os cientistas acreditam que deve existir vida aí fora da Terra, né? Para que alguém pegasse, algum ser inteligente pegasse e identificasse, decifrasse aquelas informações. E uma das informações era a respeito do hidrogênio. Entende? Numa prova de que se sabe pela ciência que o hidrogênio é um componente, um elemento abundante por todo o universo. Então, certamente, essa outra inteligência lá saberia que o hidrogênio é abundante e tal. Então, isso aí já haveria uma certa dedução. Opa, tem gente por aí que conhece também esse tipo de gás.
Paulo, todo mundo fala assim, quando se fala em universo, quando se fala em planeta Terra, ainda ontem eu estava vendo, postando uma mensagem lá na nossa comunidade, que a Terra tem 3,6 bilhões de anos desde que foi constituída, digamos assim. Como é que, você como cientista e como conhecedor disso, como é que se mensura uma idade, vamos dizer? Quais são os meios utilizados para isso? Serve também para estrelas, né, como você... Também. Como é que se faz isso, Paulo? Um trabalho desenvolvido basicamente pelo mundo da ufologia, da geologia, né? A geologia. Há métodos, como, por exemplo, o método do carbono 14, em que você pode pegar uma determinada rocha, por exemplo, e ela tem um desgaste desse carbono 14 que se faz dentro de uma periodicidade e tal. Então, analisando esse desgaste que aquela rocha teve, pode chegar aproximado, digamos assim. Exatamente, pode-se chegar a resultados, não é? A resultados assim de muitos anos atrás e saber que idade ela deve ter. Agora, qual é a idade? Tudo bem, vamos ver primeiro pela idade de vida que ela tem, como qualquer um de nós somos todos organismos vivos desse universo, né? A Terra não era assim como é hoje, né? Você é professor de geociência, sabe disso. E ela vai se transformar no futuro também, ela tende a se modificar. Como é que são essas modificações, Paulo? Da Terra que você fala, né? Isto. Bom, modificações. Basicamente, modificações climáticas. Climáticas. Tá. Obviamente, essas modificações climáticas... Já conversamos muito aqui, né? Já, exato. Essas modificações climáticas, elas se fazem dentro de uma certa periodicidade também. E óbvio que se nós tivermos um aquecimento ou tivermos um resfriamento, é claro que a vida no planeta vai se transformar. Se transforma tudo. As rochas também sofrerão desgastes diferenciados. Você está falando uma coisa importante, desculpa eu te interromper. Quer dizer que o clima, você frisou bem, eu quero esclarecer isso. O clima, que nem nós, assim vamos dizer, nós somos pessoas, a nossa saúde depende de uma série de fatores, certo? A nossa saúde física. A Terra, então, a saúde dela depende muito do clima? Você está querendo me dizer? Sim, do clima, exatamente. E o clima, por exemplo, nós já tivemos aí pelo menos umas 3 grandes glaciações. Sim, sim. Nessas grandes glaciações, o gelo polar avança até regiões temperadas, até regiões próximas ao Equador e tal. Veja, já foram achados esqueletos de ursos na Holanda. Puxa vida! Ali, na Europa, ali uma região temperada e tal. Numa prova de que, ursos polares, então, numa prova de que houve sim realmente o avanço do gelo polar até lá, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, isso é cíclico. O gelo depois, então, vem uma época de um aquecimento, então, o gelo regride, como regrediu até hoje, e os dados aí apontam que daqui a mais ou menos 40 mil anos nós vamos ter novamente uma grande glaciação. 40 mil anos. Uma próxima grande glaciação. Então é óbvio que nesse avanço do gelo também, das calotas polares, existe um desgaste da superfície pelo avanço do gelo. Então as rochas se transformam dentro de uma determinada forma, uma morfologia própria do avanço do gelo. E existe transformação em toda a vida do planeta. As plantas, os animais, tudo isso se transforma. Existem extinções gradativamente, extinções em massa de seres que não conseguem se adaptar a esse novo ambiente climático. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas figuras, mas antes disso, vamos lá. Deixa eu explorar bem você, Paulo. Você está falando agora do desgaste da vida, né, da Terra, assim, da Terra não, do planeta e tal. Sempre o foco da nossa ciência, é claro que ela esteve voltada para o universo, quer saber, mas a grande colírio dos olhos da ciência humana é o planeta Marte, né? Sim. Você acredita particularmente que, pelos seus estudos, não crença, nós não estamos falando de crença, estamos falando de estudo,
Entre tudo aquilo que você estudou, você acredita realmente que Marte já foi uma terra, digamos assim? Ela já teve vida, já teve verde, já teve rios, alguma coisa assim, como tudo parece crer que isso existiu mesmo, não? Há muitas evidências em Marte de que já houve muita água. Água. Muita água. E a água, ô Paulo, desculpe, a composição da água é sempre a mesma, ou não? Sim, sim. A água é água, H2O. Isso, a água como... Agora existem outras formas líquidas, né, que podem ter, como por exemplo, em satélites nosso aqui, como o Titã, depois então nós vamos mostrar, ver, nós vamos mostrar as figuras. A base de metano, coisas assim. Mas essa água de Marte deveria ser a mesma água nossa. Olha só que importante. Então, Marte, na minha ideia, Marte detém o grande segredo da vida no nosso sistema solar, eu acredito. Quer dizer, quando nós soubermos o que aconteceu com Marte, vai ser muito importante para a gente tomar algumas precauções por aqui. Exatamente. Há uma teoria de que Marte pode ter perdido, porque me lembre depois para falar sobre isso, como Marte perdeu a água, né? Isso, na superfície. Tá. Eu ia te perguntar também se ela não está sob a superfície. Exatamente, era o que eu ia dizer agora. Né? Sob a superfície existe água em Marte. Opa! As evidências todas, estudos de ondas e tudo mais, demonstram que Marte tem água no seu interior. Mas nós não temos condição ainda, nós humanos, com as nossas sondas, não temos ainda de fazer uma prospecção. Uma prospecção, exatamente, ainda não. Ainda não. Tá. A coisa está tudo muito no começo ainda. Agora, a grande questão é saber como Marte perdeu essa água superficial. Deveria haver grandes lagos, rios, talvez alguma coisa mares, semelhante a mares, oceanos, coisas desse tipo. Como foi isso? Existe uma teoria, então, que fala que pode ter sido por causa da movimentação do campo magnético de Marte. Devido a quê? O que pode acontecer para movimentar, para mexer com o campo magnético? O que precisa acontecer? O núcleo do planeta, o núcleo ferroso do planeta, que acontece com a Terra também. Núcleo ferroso. Vamos lembrar daqui a pouquinho que nós vamos falar da Terra. Importante. Que é o caso da Terra também. Ok. Fala-se que aqui a Terra também já teve migração dos polos magnéticos e tal, né? Mas conhecendo esse fenômeno em Marte, provavelmente nós podemos conhecer melhor o que se passa aqui em nosso planeta. Então, por isso que a ciência tem tanto interesse, porque provavelmente toda a história da Terra está ligada a Marte, vamos dizer assim. Exato. Além disso, Marte tem duas calotas. Uma delas tem um pouco mais de água do que a outra. Por quê, né? Então, o porquê disso aí e tal, mas essa água dessa outra calota, é interessante chegar lá, investigar, analisar, pegar alguma amostra, trazer, enfim, ou um próprio robô fazer a análise e mandar a informação para nós, o que é muito mais fácil de se fazer. Né? E se Marte já teve muita água, provavelmente pode ter tido vida. Puxa, essa é a grande questão. Vida, entre parênteses agora, vida é um monte de microbiana, uma série de coisas. Sim, né? Não necessariamente a vida inteligente, mas quem sabe? Quem sabe, exato. Né? Quem sabe. Então, há regiões preferidas lá em Marte que podem ter sido trabalhadas por rios e que pode ter fósseis. Então, a grande questão hoje em dia em Marte é descobrir algum fóssil que nos comprova. Isso aqui seria fóssil. A prova de que existe vida fora da Terra. Fora da Terra, seria a grande prova. Então, por isso, né, por essas coisas que nós estamos comentando, é que Marte, no meu entendimento, é que detém o grande segredo da vida aí no nosso sistema solar. Paulo, Marte é mais velha ou mais nova que a Terra, assim, o planeta?
É mais ou menos na mesma época, porque tudo se formou dentro de uma nebulosa que deu origem ao Sol, a parte central da nebulosa, e depois, então, as partes externas foram se formando, tudo mais ou menos dentro da mesma época. Falando dentro da mesma época, falamos de Marte, temos N assuntos para falar. Vamos para Júpiter. Júpiter está logo ali, é um gigante, né? Júpiter, para nossa concepção. É 11 vezes o diâmetro da Terra. Mas é pequenininho perante outras coisas no universo, né? Uma ponta de agulha. Por exemplo, a gente sabe que Júpiter é um planeta gasoso. Como é que é isso? Então vamos fazer... Ele está se formando ainda? Como é que é isso? Vamos fazer um balanço, então, aproveitando essa sua pergunta. Vamos lá. Vamos fazer um balanço do nosso sistema solar, dos planetas do sistema solar. Ok. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são considerados os planetas gigantes do nosso sistema. Sim. Porém, são planetas gasosos. Gasosos? Gasosos. Há uns anos atrás, teve um cometa que passou, se eu não me engano, Schumacher-Levy, né? Isso. Que passou por aqui e tal. E depois, então, um pedaço dele, ele se colidiu com Júpiter. Colidiu com Júpiter. Até hoje tem o buraco lá. Você enxerga hoje? Eu não sei se até hoje esse buraco permaneceu, né? Por um tempo, mas foi fechando, porque os gases vão retomando. Sim. Né, mas era uma coisa enorme para fazer aquele estrago em Júpiter. Sim, maior do que a Terra. Né? Puxa vida. Aquele pedaço do cometa penetrou, abriu aquela mancha, mas depois então ela foi se recompondo gradativamente. É gasoso. Sim. É gasoso. Então sabe lá onde aquilo foi parar. Ou parou lá no núcleo do planeta, ou quem sabe atravessou e foi embora. Mas provavelmente ficou lá por dentro. Então, são planetas gasosos. Se a gente manda uma sonda para lá, não tem como pousar nesses 4 planetas. São gasosos. Mas isso a Terra foi gasosa já? Foi. Foi também? Foi. Ok. Foi. Tá. Exatamente. Tá. Então, nesses 4 planetas, não haveria condições de se pesquisar a vida numa superfície, num oceano, numa coisa, é gás, é uma bola gasosa. Né? Se existe vida nessa bola gasosa, aí algo fica mais Claro, difícil. Claro. Bom, Plutão hoje em dia já não é mais considerado pela astronomia como planeta, mas é considerado microplaneta, mini planeta, enfim. Mas também é muito longe e muito pequeno. Exato. Não detém uma atmosfera, pelo menos, semelhante à nossa, e é conveniente dizer que quando se fala em vida fora do sistema solar, nós estamos buscando uma vida semelhante à nossa, porque é o padrão que nós conhecemos. É o padrão que conhecemos, exatamente. Isso. Fora disso, não se pode buscar vida, porque não conhecemos um outro padrão. Não é? Sim. Pois bem, aí nós temos Mercúrio, e Vênus. Isso. Mercúrio, muito próximo do Sol, muito quente de um lado, sem atmosfera vida praticamente, impossível. Muito frio do outro lado. Salvo alguma tecnologia que a gente desconheça. A gente desconheça. Sobra Vênus. Vênus tem mais ou menos o tamanho da Terra, um pouco menor e tal, mas é uma atmosfera muito densa. Ainda muito densa. Muito densa e uma temperatura elevadíssima, capaz de derreter ferro, chumbo. Puxa! Então, é difícil. Teve até uma sonda que foi para lá, uma nave, né, e mergulhou em Vênus e ainda conseguiu, por alguns minutos, mandar informações para nós. Mas muito ácido, sulfúrico, enfim, tal, é uma atmosfera, né, muito ruim para esse padrão de vida que nós conhecemos. Então, sobrou o quê? Terra e Marte. Terra e Marte, exatamente. Agora, sobraram também os satélites desses planetas gigantes. Exato, Phobos, Deimos. São muitos. Os de Júpiter, de Saturno, né? Enquanto eu ainda estava lá na universidade, eu estava acompanhando a contagem dos planetas de Júpiter, principalmente, que é o que tem mais satélites. Satélites de Júpiter, que é o que tem mais satélites. Mas eu acredito que quando eu me aposentei, estava aí na casa de 90, 90 e poucos. Nossa, hoje nós sério? Temos, tudo isso? Hoje nós temos... Eu desconhecia isso, 100 e poucos satélites. São os maiores, são aqueles que são os mais conhecidos, Io, Ganímedes, essas coisas, né? Isso, exatamente. Encelados também é dele, né? Encelados, isso. Mas tem muitos outros, né, que já foram descobertos. Então, hoje, o mundo da ciência
preocupado com essa questão da vida, está voltando os olhos para os satélites. Os satélites. Que podem reunir condição de vida os satélites? De planeta, nós temos aí o Marte. Nós já vamos ver daqui a pouco umas fotos aí. Europa, dizem que tem mares? Europa, para mim, é um dos satélites que mais enigmáticos com relação e com mais probabilidade de existência de vida. Olha só. Porque Europa tem calota de gelo, de fora a fora, cobrindo o planeta, e algumas coisas em Europa se comportam de um jeito tal que parece haver água subterrânea, um grande oceano lá por baixo. Sim. Inclusive existe até um projeto de lançamento de uma sonda pequena, tamanho de um forno de micro-ondas, coisa desse tipo, que seria lançada lá em Europa, passaria por um processo de um autoaquecimento e aí furaria essa calota até chegar lá embaixo. Claro. Aí chega lá embaixo, começa a fazer uma sondagem e manda informações para cá. Sim. Entende? Então, Europa tem umas fendas também, e na beirada dessas fendas tem umas manchas escuras, seriam fungos, quem sabe? Vai lá saber, sim. Ou algum tipo de terra, enfim. Então, Europa é muito interessante. Vamos voltar lá para a gente não esquecer. Marte, nós falamos da possibilidade de água dentro do planeta. Aí nós já começamos a entrar na endobiologia, na endociência aí, né? Pois é. Se existir, nós não conhecemos, claro, muita ousadia. Tem muitos metidos, não é o termo apropriado, assim, a nossa ciência, ou então pseudocientistas, dizem que nós conhecemos tudo do nosso planeta. Isso é uma mentira, não conhecemos quase nada ainda. Então, como é que a gente pode querer conhecer de um planeta longe de nós, né? Mas se existir água em Marte, lá embaixo, isso pode fazer com que um dia você conhece de geociências, você estudou isso a sua vida inteira. O fato de existir água no interior do planeta significa que a vida pode ressurgir no planeta, sendo que nós conhecemos e nós somos constituídos por água, 80%, 70% água, o nosso corpo físico, né? Ela é o elemento primordial, essencial para a nossa vida, além do oxigênio, né? Você acha que a vida pode voltar ao planeta, digamos assim, pode ressurgir no planeta Marte, considerando que tem água embaixo da Terra? Pode ressurgir, ou quem sabe, ainda exista, né? Quem sabe. Nada nos diz que a vida deixou de existir em Marte. Porque não existe, né? Exatamente. Exatamente. Né? Agora, existe esse princípio lógico nosso, né, de onde existe água, deve existir vida. Esse é o nosso, né, a nossa grande lei, o nosso grande paradigma aí da existência da vida. Existe água, deve existir vida. É uma possibilidade. Né? No caso de Marte, pode haver o ressurgimento, ou quem sabe, ainda exista a vida por lá. Essa é a grande questão. Entende? Então, Marte, para mim, detém esse grande segredo, além dos satélites que agora estão sendo investigados. Por isso que as pessoas não entendem muito, né? Eu já critiquei muito também, que eu disse que não se deveria viajar tanto lá para fora, porque nós temos coisas para conhecer aqui dentro, né? Mas através do que nós estamos falando aqui, você vê da necessidade da gente buscar lá fora muitas respostas que podem fazer com que a gente se mantenha aqui, né? O ser humano, ele tem uma coisa própria, né? Que é o da conquista, né? O da conquista, o do poder. Isso é próprio do ser humano. Por maior que seja a evolução que a gente vai passando gradativamente, essa coisa do domínio, essa coisa do poder, não vai abandonar o ser humano com tanta facilidade. Não é? Então, veja, hoje nós estamos num momento de uma conquista espacial, mas as civilizações humanas já passaram por um processo de uma conquista territorial
quando a gente ainda não conseguia entrar pelos mares. Sim. As embarcações não estavam desenvolvidas, mas desenvolvemos o quê? Meios de transporte terrestre e de armas para o uso e a conquista de territórios. Isso aí, a história da civilização ocidental é rica. Rica nisso tudo, nisso tudo. Até hoje tem gente se brigando lá pelo Oriente Médio por causa de terras e tudo, e muito antes de Cristo já se brigava, e até hoje estamos brigando. E vamos continuar brigando. E vamos continuar brigando. Não é? Então, depois, foram desenvolvidas as embarcações, os meios de transporte marítimo. Aí o que o homem fez? Começou a conquistar terras além mar. E temos aí o próprio Brasil. Sim, claro. Nós tivemos aqui os portugueses, os holandeses, os franceses que estiveram por aqui. E foi uma conquista territorial. Foi uma conquista territorial. E depois dos mares, agora nós estamos caminhando para onde? Para o ar. O ar, lá para cima, pra gente Estamos indo lá para cima. Sim. Então, essa coisa da conquista, fica sempre a indagação. Nós estamos conquistando esse espaço, mas para quê? Exato. Para quê? Para quê? Tem que ter uma razão, né? Se essa conquista for usada no sentido benéfico, tudo bem. Mas o problema é que o ser humano tem essa coisa do domínio, do poder e tudo mais, e o espaço pode ser utilizado também com fins maléficos. Deixa eu pegar aqui agora e... Nós estávamos falando de lá de cima, para a gente encerrar lá de cima que eu digo não é em cima, né? Porque o universo não tem em cima e embaixo, né? Sim, nós estamos de cabeça para baixo. Exatamente. Em relação ao Japão. Então vamos falar mais uma coisa de Marte, eu já vou colocar aqui no painel, o Fernando vai colocar enquanto nós vamos falando aqui, essa bola que aparece em Marte, recentemente apareceu essa figura aí que tem essa bolinha, né? Que aquelas pessoas, nossa, que as conjecturas, né? Olha aí, tem muito, como é que a gente chama-se, pareidolia, né? Muita pareidolia, e as pessoas veem coisas em tudo quanto é lugar. Eles não imaginam que quando você tira uma fotografia de longe, aquilo tem proporções gigantescas, que a distância é quilométrica. Então, essa bolinha que nós estamos vendo na tela agora, Paulo, ela denota o quê? Pois é. Pode conjecturar o quê? Isso aí foi, essa imagem, ela foi feita pela Curiosity, uma sonda, né, que foi mandada, um robô que está lá vasculhando a superfície de Marte, e ela enviou essa imagem que foi publicada num site da NASA recentemente. Agora, essa semana ainda. Ali tem a data ali, não é? Ela é pequena, é como se fosse uma bola de gude. Ah, sim, bola de gude, tá. Os 2 centímetros. É como se fosse uma bola de gude. Viu como a gente se ilude, acabei de dizer, essas distâncias aqui? Exato. Essa é porque está pousada ali, ela está fotografando. Imagina de distância, então. Agora, é interessante, né? Porque ela é bem arredondada. Isso denota possibilidade de isto ter sido feito por curso d'água. Por curso d'água, exatamente. Ou algum outro líquido, sei lá, né? Exato. Rolamento. Por rolamento, por curso d'água. Então, isso já é uma evidência. Opa, no passado pode ter havido água aqui. Pode ser, pode, né? A gente não pode afirmar nada nunca, né? É claro. Agora, algumas pessoas poderão querer interpretar aquilo ali como sendo um artefato da forma de uma vida inteligente, que fez aquilo ali. E para a gente terminar esse lado da exociência, digamos assim, para a gente voltar para endo agora, Paulo, você particular, agora é crença e mais com o que você aprendeu, estudou como cientista. Na sua opinião, qual é a possibilidade de vida fora da Terra? Nós estamos falando primeiro a nível de sistema solar e depois fora. Como é que você vê esse aspecto aí? Bom, em primeiro lugar, tem-se que considerar que o universo é muito grande. Vida do jeito que nós estamos falando, né? Eu, você, assim, vida humanoide, exatamente. Os vegetais, os animais... Microbiana, enfim, com certeza existe, né? Existe. Pois exato. Agora, veja que o universo é muito grande. Muito grande. Então fica aquela pergunta, para que tudo isso? Para colocar vida só no planeta Terra?
surgir parece a vida incoerência, só no né? Seria incoerente uma coisa incoerente. assim. É claro que sair dessa da vida na Terra ser uma exclusividade e sair partiu de conceitos religiosos. Exato, entrou a religião, fugiu da Exatamente. ciência. Exatamente. Conceitos religiosos que acabaram fazendo com que o ser humano, principalmente o ser humano, a vida em geral... Fosse o bambambam do universo. Sim, exatamente. A grande preocupação de Deus. Isto, e a criação de Deus. Isto. E é nisso aí, é muito interessante nessa interface aí de ciência e de religião, a questão do Big Bang. É isso, como cientista, o que você acha do Big Bang? Eu acho que para explodir alguma coisa tem que ter alguma coisa antes. O Big Bang, uma teoria científica, né, encaixou perfeitamente dentro da religião, da religião judaico-cristã, aí sim, olha lá, do Big Bang, do Fiat Lux. Faça-se a luz. E pronto, e a luz se fez. É o Big Bang. Boom, exatamente. Quer dizer, foi uma teoria científica, mas que encaixou perfeitamente dentro das concepções religiosas ocidentais, principalmente cristãs, judaicas, enfim. O que pode ter causado, puxa vida, olha, estamos correndo a hora, o que pode ter causado o Big Bang, Paulo? Porque eu acho que para explodir alguma coisa eu preciso ter elementos que provoquem explosão, certo? Então não pode explodir nada do nada, não existe isso. O que pode ter provocado esse Big Bang? Porque parece que existiu o Big Bang. Existiu uma grande explosão. Isso cientificamente se pode provar. Eu não sei, mas eu não sou cientista, mas... Fala-se mais em expansão do que explosão, porque explosão parece que foi alguma coisa boom, deu um barulho. Importante essa colocação também. Uma explosão. Imagine se essa criação do universo, do Big Bang, tivesse sido filmada por alguém. Agora vamos imaginar você pegar esse filme e passar ao contrário. Sim. O que vai acontecer? Vai começar tudo a se juntar novamente. Contrair. As galáxias que estão se expandindo iriam aparecer, se concentrando, se retrair, até chegar num ponto ínfimo. Sei lá, tamanho de uma bola de gude, tamanho de uma bola de tênis, de ping-pong. Imagine, toda essa matéria concentrada nesse pequeno ponto. É uma energia concentrada muito forte. Imagina que pode em qualquer momento, passar por um processo de expansão. E que foi o Big Bang. Olha que interessante esse ponto de vista, eu desconhecia, muito bom. Agora, há uma ideia que eu sou simpático, é de que o Big Bang não foi o início do universo. Porque aí é uma coisa que casou muito bem com o Fiat Lux. Quer dizer, havia um Deus que disse, faça-se a luz, e a luz se fez. É o Big Bang. Na minha concepção, e também muitos outros cientistas defendem essa ideia, que se chama do multiverso, é que o Big Bang é um acidente dentro do universo. E o universo sempre existiu como um todo. É coisa meio difícil de a gente conceber, porque nós estamos muito acostumados a conceber as coisas criadas. As coisas são feitas, elas são criadas. E o universo sempre existiu. Na minha concepção, o universo sempre existiu. E as coisas vão se transformando. Então, o Big Bang é um processo de transformação que ocorre dentro do universo. Uma coisa que, quem sabe, um dia nós vamos entender isso. Né? Bom, quem sabe. É uma incógnita. Paulo, vamos voltar aqui, o tempo corre. Agora vamos vir aqui, vamos aterrissar, no planeta Terra. O planeta Terra, dizem que se conhece. E a gente já vai ver nessa figura que nós vamos mostrar agora, que a Terra, como você está vendo aqui, Fernando, põe aí na tela aqui, que nós vamos ver essa figura aqui, que a gente vê as camadas da Terra, né? Ô Paulo, me diz sobre essas camadas aqui, primeiro para a gente perceber que a gente está na superfície da Terra, né? Fala sobre as camadas da Terra, primeira coisa. Onde é que a gente vive nesse quadro que nós estamos vendo aí? Vamos lá. Nós estamos vendo ali as 3 camadas básicas, né, da estrutura do nosso planeta. Tá? Essa parte superficial, que se chama de crosta. Depois, então, abaixo da crosta, uma outra que se chama de manto. Sim. Que seria
um material pastoso, digamos assim. Aquele material, por exemplo, que é expelido pelos vulcões. Não é? Sim. Então, é esse material pastoso, que é o manto, constituiria o manto. Já numa temperatura muito elevada, aí por volta dos seus 3.000 graus, coisa desse tipo. Não é? O aumento da temperatura é gradativo conforme a gente vai se aprofundando. Não é? Tá. E depois, então, lá no interior, um núcleo. Existem subdivisões, inclusive desse núcleo também. Paulo, essas temperaturas aí, vamos acompanhando lá, essas temperaturas, como é que são isso aqui? Isso que você está falando, nós estamos vendo aqui na tela, a ciência tem condições de dar certeza de que é realmente tudo assim ou não? Porque nunca houve uma prospecção muito profunda, né? Sim. O máximo que a gente teve aqui, não sei. Então, como é que se pode imaginar isso, Paulo? Bom, um dos estudos principais para se detectar, não é, a composição do interior do nosso planeta foi feito e ainda é feito com base nas ondas sísmicas. Sísmicas, ok. Mas as sísmicas não seriam superficiais? Onde acontecem os sismos, Paulo? Não, mas as ondas sísmicas podem atravessar o planeta, pode ir de um lado ao outro. Podem atravessar? Isso é estudado cientificamente? Exatamente, Mas as placas, o que dá o sismo? Não é a placa tectônica? A placa tectônica. A movimentação. Mas essas ondas reverberam pelo planeta. Ah, tá. Independente de ter sido nessa parte fina, como é que é essa parte fina? Como é que a gente chama? A crosta, né? A crosta. Ou litosfera também. E a litosfera, exatamente. Mas essas ondas reverberam. E dependendo da intensidade, essas ondas podem reverberar até por alguns dias. Nossa. Nós tivemos... Você me falou, tu vai ver que é a mesma coisa que você vai falar. Num programa anterior, você me disse que nós já tivemos uma época glacial aqui, provocada por uma erupção vulcânica, né? Parece que teve quase 1000 anos o planeta ficou sem... Exatamente. Você pode repetir essa informação para quem não assistiu? Porque a fuligem, não é, ficou há 250 milhões de anos, mais ou menos. Nós tivemos 90% de extinção da vida no planeta. Puxa vida, você que falou isso, realmente me impressionou. Foi vulcanismo, mas provavelmente uns estudos mais modernos têm apontado para a queda de um grande objeto no planeta que teria acelerado as erupções vulcânicas. E isso fez com que a fuligem... Uma coisa tipo que atingiu Júpiter, proporcionalmente, claro. Proporcionalmente, alguma coisa exato, assim. Né, que atingiu o nosso planeta e com isso agitou o magma lá por baixo. Sim. Houve uma aceleração do vulcanismo no planeta, muita fuligem ficou lá em cima na atmosfera e, é claro, prejudicando a penetração da luz solar, e aí houve uma extinção de 90% da vida no planeta, e essas ondas ficaram reverberando pelo planeta por 9 dias. Nossa Senhora! Então, imagina só. Ou mais até. Bom, o que acontece? Os sismógrafos, que são os aparelhos que detectam essas ondas sísmicas, não é? Provenientes de terremotos ou de impactos de objetos, enfim, os sismógrafos estão espalhados, formam uma verdadeira rede por todo o planeta. Então, são trocadas informações e são analisadas essas informações. Por quê? Porque a onda, quando passa por um objeto sólido, ou líquido, ou pastoso, ela se comporta de modo diferente. Aí, então, pode-se deduzir essas camadas do planeta Terra. Entendi. Entende? Então, o núcleo do planeta, lá no fundo, por exemplo, que é responsável pelo nosso campo magnético, que é a base de ferro e outros metais pesados... Isso tem condição de se comprovar cientificamente de que o nosso núcleo é composto de ferro? É porque nós temos um campo magnético. E campo magnético só é possível com ferro. Possível, exatamente. Ok, perfeito. Com um núcleo que se movimente independente da rotação da Terra. Quer dizer, o núcleo lá é como se ele estivesse boiando lá numa massa e tal, e ele tem movimentos independentes da rotação da Terra. Tá? Bom, acima do núcleo,
existe uma outra camada que também é conhecida por núcleo, mas seria uma camada assim que se comporta como material fluido. Nessa figura aparece aí, Paulo? Põe a figura de novo, Fernando, por favor. Essa figura aparece ou não? Essa camada? Aparece, entende? Então nós temos o núcleo e a próxima camada é essa que nós estamos falando agora. Exatamente. Porque é o comportamento da onda que vai nos dizer se o material que ela está passando é um material líquido, é um material fluido, é um material pastoso, é um material sólido, entende? Então, as ondas sísmicas ajudam muito nessa prospecção do interior do planeta. Puxa, é interessante isso. Então, quer dizer, agora, vivendo e aprendendo, quer dizer que o sismógrafo ele tem condição de ver, não, ele tem condição, por exemplo, diz que foi terremoto, aconteceu no Chile, não sei aonde, a 32 quilômetros de profundidade, mas 32 quilômetros de profundidade, Paulo, é nada perante os 6.300 do raio da Terra, né? Sim. Então, mas aí é que me chama a atenção, reverbera de qualquer forma? Reverbera, dependendo da intensidade, ela reverbera e pode até atravessar de um lado a outro. Nada impede, vida. Então, isso aí também, o sismógrafo pode mensurar isso, então? Pode mensurar isso, e aí, a partir do comportamento da onda, os cientistas conseguem identificar se o material que a onda atravessou naquela determinada profundidade é um material fluido, é sólido, é pastoso, enfim. Falando isso aqui que nós estamos falando agora, então aí nós entramos nesse assunto que nós estamos querendo entrar, que é a possibilidade de existir vida sob os nossos pés. Eu não acredito, aqui é crença, nós estamos falando de crença, eu não acredito, até prova em contrário, que a Terra seja oca. Não acredito. Pode ser até que seja, não acredito. Mas eu, em função de estudos, que eu sou um pesquisador, eu fuço muito, eu já vi que tem cavernas que já foram pesquisadas, que nem a Mammoth Cave lá nos Estados Unidos, já foram pesquisados 500 e tantos quilômetros dentro da caverna. Tem cavernas que tem muito mais, que as pessoas não têm condição de entrar lá. Então eu acredito numa possibilidade de existirem campos, bolsões dentro da nossa crosta que permitam que alguém more lá, alguém viva, sei lá, bicho, gente, sei lá o quê. Como você vê, como professor de geociências, estudioso do planeta, a sua vida inteira, como você vê essa possibilidade? É muito mais real é muito mais factível, possível do que a gente imaginar que tem vida aqui fora do nosso planeta, desse sistema solar, né? Essa questão da vida intraterrena, aí nós poderíamos falar em dois aspectos. Primeiro, um aspecto, digamos assim, científico. Né? Sim, científico. Esse é o mais importante. Sim, claro. Esse é o mais importante. Eu quando estudante na universidade, participei do projeto Rondon, naquela época. Puxa, saudoso projeto Rondon. Sim, coisa que, aliás, deveria retornar para as universidades. Né? E eu fui para a Bahia, para a localidade de Irecê, e tivemos a oportunidade de ir na Gruta dos Brejões. Chegamos lá às 6 horas da manhã com um guia e saímos... chegamos 9 horas e saímos de lá 3 horas da tarde. Mas ainda estávamos no meio da gruta. Imagino que porque o guia coisa disse, maravilhosa. O guia disse, agora a partir dessa luz aqui nós vamos ter que voltar, porque vamos levar mais 6 horas para chegar lá na boca e voltar para a cidade. Né? Então ali vimos muita coisa, vimos água cristalina, e essa gruta tem muitos fósseis. Tem, né? Muitos fósseis, exatamente. Então, houve vida por lá, vida animal, talvez plantas também e tal. Mas agora a questão é aquele outro lado assim mais místico, né? No místico, na questão do místico. Então, vamos no científico ainda. Pelo que você conhece, pelo que você estudou, pelo que a ciência mostra até hoje, até que profundidade da Terra é possível o nosso corpo físico suportar a temperatura? A maior profundidade que nós conhecemos é a Fossa Mariana, né? Sim. 11 mil metros de profundidade por aí. Então, você como cientista, se eu quisesse virar um ermitão hoje e ir para baixo da Terra, eu quero descer cada vez mais fundo, né?
Teve um sujeito que fez isso na Serra do Roncador. Isso, né? Deve ter feito. Tem. Até quando... Até onde diz que quanto mais eu desço, mais esquenta a coisa, né ou não? Existe uma coisa chamada de grau geotérmico. Geotérmico. Grau geotérmico é o seguinte, conforme você vai se aprofundando na crosta terrestre, a cada 100 metros nós temos um aumento de temperatura de 25, 30 graus. Que é isso? A cada 100 metros. É o chamado grau geotérmico. Puxa. Então, com isso, nós podemos... Mas não é o grau Celsius ou não? Sim, ou é um outro tipo de grau? Não, o grau Celsius. Puxa vida. Chamado grau centígrado, né? O grau Celsius. Quer dizer, 200 metros abaixo da Terra, eu vou estar com 50 graus assim de temperatura? Puxa vida. Então, esse aumento da temperatura vai se fazendo gradativamente. Então, veja você, para existir, você ser um ermitão, penetrar na crosta ou numa caverna e se aprofundar cada vez mais, a temperatura vai aumentar, vai ter também um problema com a pressão. Pressão também? Pressão também? A pressão também independente de água ou não tem também, pressão descendo aqui? Tem. É o caso, por exemplo, de um mergulhador. Mas os mineiros saem de lá sem despressurizar, caramba, das minas? Como é que é isso? Não, mas a profundidade às vezes não é tão grande. Mas quando a profundidade é muito grande, há uma despressurização. É mesmo? Sim. Sim, não tem nem dúvida. É o caso do mergulhador. O mergulhador, sim. Tem o mergulhador ele tem que voltar gradativamente. Câmara hiperbárica, essas coisas todas. Exato. Então, é muito improvável que alguém viva lá no interior da Terra, pelo menos nessas condições que nós conhecemos. Recentemente, Paulo, talvez agora nós vamos entrar num outro X muito importante aqui. Recentemente, a ciência descobriu que existe muito mais água sob a Terra do que sobre a superfície. Pois é. Em assim sendo verdadeiro, o fato de existir água lá embaixo, não interessa aqui profundidade, né? Deve ser uma profundidade, claro, onde ela não vai evaporar, é óbvio, ululante, né? Essa água, a existência de água, não daria condições de vida numa profundidade maior? Aí entra a questão da pressão. Exato, é isso que eu queria. Aí entra a questão da pressão. Quer dizer, não é só a água em si. Como cientista, não é só a água em si, mas é a questão da pressão também que você vai sofrer, desculpe, lá embaixo. Então, pelo menos dentro desse padrão aqui fora que nós conhecemos, é improvável que haja uma vida lá embaixo, pelo menos assim uma vida de um ser maior como nós, digamos assim, ou como grandes animais. Agora, uma vida microbiana, quem sabe? Humana não? Olha, eu não creio. Você não crê? Eu não creio. Tá, vamos dizer aqui, na minha leiguice, eu desço. Você fala que tem a pressão atmosférica, tal. Conforme eu vou descendo, eu vou me adequando àquela pressão do ambiente. O fato de eu me adequar, até quando eu posso me adequar, digamos assim? E eu não vou voltar depois para a superfície. Significa que eu não vou precisar de câmara hiperbárica, eu não vou precisar de nada. O ser humano, o corpo humano, como você como cientista, você não é anatomista, não é médico, né? Mas ele se adequaria numa determinada pressão ou não? Como é que você vê? Se nós falarmos em seres humanos como nós, além dessa questão da pressão, existem outros componentes. Tipo? Como o ar que você vai respirar. Muito bem lembrado isso. Precisa ter um oxigênio, um grau de oxigenação suficiente. De oxigenação, quer dizer, não é só a água, não é só para onde vai o gás carbônico que você exala? Sim, exatamente, porque se de repente você começa a respirar o oxigênio, exalar o gás carbônico e tal, chega um determinado momento que não tem. Mas quem é que vai recompor esse oxigênio? Se não tiver alguma coisa, exatamente. Se não tiver a fotossíntese. Sim. Se não tiver planta, se não tiver a luz solar, como é que vai haver a recomposição do oxigênio lá no fundo? Então, o que a gente pode presumir, então? Temos 2 minutinhos ainda aqui. E nós vamos aqui, depois nós vamos botar, a hora que terminar o programa, nós vamos botar 3 figuras aqui, que nós já conversamos tudo sobre isso. Mas eu quero aproveitar, vocês vão me desculpar, mas eu queria aproveitar bastante o professor. Então, podemos conjecturar que hoje, nas condições que a gente conhece hoje, na ciência que a gente conhece hoje, é
puramente, salvo coisas que nós desconheçamos, claro, né? Tecnologias que desconheçamos. Sim. Então, é praticamente, no que a gente conhece hoje, é praticamente impossível viver-se sob a Terra. Sim. Podemos considerar isso? Podemos considerar isso dentro dos nossos padrões de conhecimento de hoje. Até. Pode ser que tenha outra tecnologia que a gente não conheça. Temos aí, você já deve, claro, nós temos quase a mesma idade aqui, você já deve ter lido sobre o Almirante Byrd, né? A Sim. viagem que ele fez, que ele foi para algum lugar e não sei onde. Agora, onde ele foi, o que era aquilo, não se sabe, caramba. Ou se sabe e não se tornou público, não sei. Ué. O próprio coronel Fawcett, em inglês, que foi lá para a região da Serra do Roncador e desapareceu. E depois desapareceu. Teve um outro cidadão também, que a própria esposa dele, em reportagens na televisão, ela levou ao local onde ele teria desaparecido e diz que foi viver lá embaixo com intraterrenos. Mas tudo... aí ela fala em corpo... Em corpo sutil. Mas exato, o que é corpo sutil? Exato, aí fica difícil. Aí fica difícil. Eu concordo com você. Aí nós fugimos do campo da ciência, nós não temos como explicar, fora do mundo místico e fora da religião, o que é um corpo sutil. E cientista não vive de achismo, né, Paulo? Achismo não vive, né? Não vive. A ciência até deve aceitar essas outras ideias, mas deve buscar fazer um filtro, sim, claro, para chegar a um resultado procurar plausível. Comprovar aquilo, né? Exato. Paulo, você vai ter, olha, que pena, né? Quando você vem aqui, assim como os outros convidados sempre, todo mundo me pergunta assim, poxa, vocês vão conversar o quê em 1 hora, sem intervalo? Vocês têm tanto assunto e a gente sempre termina o programa com aquele gostinho de quero mais, né? Porque você sabe conduzir a conversa. Não é isso. É que você sabe fazer o entrevistado falar. O assunto é muito, muito gostoso e não vai ser a última vez que você vem, nós temos muito mais que conversar. Eu queria te agradecer mais uma vez, professor, de você estar aqui, sempre muito solícito para a gente, e deixar o meu fraterno abraço. Eu também agradeço, parabenizo você mais uma vez aí pelos 9 anos de programa. Isso. E pelo seu trabalho, que tem sido um trabalho muito bonito, um trabalho reconhecido. Os meus parabéns, e a minha despedida aí a todos os telespectadores, um grande abraço também. Obrigado, fraterno abraço e feliz sempre. Tchau.